Olha os números do Arthur Gomes aí. Eles não são diferentes também do Soteldo, não, viu? Nessa temporada, né? Na carreira, não, né? Mas a gente tá analisando essa temporada. Ah, sim. Momento, né? No momento. E quando o Arthur Gomes saiu, eu falei, vai fazer falta. E fez muita falta, porque ele abriu, jogou pela esquerda ou pela direita, e no final das contas o Barreal, que ontem até a gente comentou aqui, Seabra, você e o Rafa não estavam aqui, o Barreal, na verdade, ele chega para ser um ala lateral, não era, Rafa? Há algum tempo vem sendo especulado, né? E aí é claro que à medida que a temporada chega de fato ao final, inicia 2025, os nomes começam a ganhar mais força. É o caso do Soteldo, que além do que você destacou, né, Seabra, a chegada, ele tem contrato com o Santos até 2027. Fez essa temporada pelo Grêmio, uma boa temporada, se a gente for analisar os números dele com a camisa tricolor. O Soteldo, ele tem a possibilidade de permanecer no Grêmio também. O Grêmio tem a prioridade para essa tentativa de compra, então isso também precisa entrar dentro desse pacote, né, do que a gente imagina dessa possibilidade do Soteldo, mas o venezuelano, 27 anos, está na mira sim do Cruzeiro, e é claro que vai depender do novo treinador do Santos. Tem contrato, como disse, até 2027, e aí depender do que for o desejo do próximo técnico santista, né, já que o Carille não é mais o treinador do Peixe, aí é claro que vai passar por um processo de avaliação para entender essa próxima temporada. Com todos os clubes é assim, e aí esse próximo treinador santista vai avaliar a possível permanência ou não desse baixinho, né, Soteldo, baixinho, venezuelano, bom de bola, beça, mas que de fato interessa ao Cruzeiro. Mas nesse momento outros times, inclusive o Santos, né, que tem contato com o jogador, estão na frente do Cruzeiro. O Soteldo tem lugar em qualquer time do Brasil, seja para ser titular, para ser uma ótima opção, ele tá ali entre os melhores jogadores do futebol brasileiro. Mas eu tava lendo aqui uma exigência, a primeira exigência do Santos para com o Grêmio. O Santos quer 30 milhões de reais à vista, isso pelo câmbio, né? Atual aí pelo valor atual do dólar, né? A cotação 5 milhões, 5 vezes 6, o cara fala 56, mas não é 30, né? E aí é o que o Santos tá pedindo, à vista pro Grêmio, e vai pedir para qualquer um, 5 milhões de dólares, mas vamos ver. Realmente o Santos tem esse dilema, não só com o Soteldo quanto o seu treinador. Você sabe quem é o preferido do Peixe agora, Seabra? Já que você perguntou, é o Gustavo Costas, o técnico campeão da Sul-Americana pelo Racing. Então, tem muita coisa para acontecer, e o prazo aí, limite para a equipe do Grêmio definir se vai exercer ou não como é que fala aquela cláusula da compra, a sua preferência aí de compra? Opção de compra. Opção de compra, isso é obrigado. A sua opção de compra é dia 31 deste mês. Que eu, Seabra, para ser coerente com o que eu disse ontem, que a contratação do Bolassi, ela me estranharia, porque o Bolassi é um jogador, claro, que já mostrou que tem potencial, já mostrou que é habilidoso, mas é um jogador de 35 anos. E eu disse na oportunidade ontem que, para compor elenco, ok, faz sentido a contratação do Bolassi. Agora faz muito mais o Cruzeiro apostar em um jogador mais novo para o setor, com um contrato mais longo. O Soteldo tem 27 anos. Como disse o Lélio, ele está completamente coberto de razão. Não só se adapta ao esquema do Fernando Diniz, mas como em qualquer outro time do futebol brasileiro, Seabra. Dá para talvez tirar aí, vamos supor, Flamengo, que tem um elenco para lá de recheado, e o Botafogo de hoje, mas que também vai perder as suas peças. Já está perdendo, inclusive. Thiago Almada até deu uma declaração que está fechado com o Lyon, outro time do John Textor. Então, se vier, vai ser extremamente bem-vindo. Eu brinquei com essas 4 opções, mas cada uma delas está em um patamar diferente. O Dudu é bem verdade, um jogador já experimentado. O Bolassi pode servir para compor o elenco. O Rodriguinho entra na rotação, mas lá como 4ª opção, digamos assim, pela jovialidade do jogador e por ainda não estar pronto e por poder fazer
fazer outras funções. Então, Soteldo é um jogador que chega pronto, indiscutível, que se encaixa tanto no esquema do Fernando Diniz como no projeto Quinteiros, no projeto Cruzeiro. Quinteiros, Olélio, é porque o Santos tentou antes do Gustavo Costas o Gustavo Quinteiros. Se o Costas foi campeão da Sul-Americana, o Quinteiros acabou de ser campeão com o Vélez. Foi os dois Gustavos que o Santos está tentando, na verdade. É verdade. Tá E o Racing ficou com vice-campeonato ou foi o Huracan? Não, o Huracan. Ah, tá. Show. Olélio, você sabe quem é o novo presidente do Racing, né? Sei, é o irmão do Gabriel. Exatamente, Milito. É o Diego Milito. Diego Milito. Da Ele jogava Internazionale. muita bola. Da Internazionale, que é o time do Rafa Nobre. Europa. É, minha Inter? Nossa, Inter. Não, nossa, não, sabe? No Sul. Todo mundo te entrega, você abre. E ele torce pro Manchester City também, que ele não me engana, não. Ficou caladinho segunda-feira, né? Tá bom. Só pra te provocar, Léo. Só pra te provocar, Léo. Você não pegou até hoje. Mas, Rafa, seguindo aí, primeiro eu queria a sua opinião sobre o Soteldo também. Você que tá lá na beirada do campo, ali no dia a dia. O Cruzeiro padeceu muito do ataque esse ano, né? Esse ano foi bem complicado. Chegou no momento aí, tanto do Fernando Seabra quanto do Fernando Diniz, quase que não teve atacantes para colocar em campo, né? Essa fase final do Cruzeiro, principalmente, né? Teve que recorrer pro Tevez e também pro Kaique Kenji, que ainda não estão... o Tevez acho que respondeu muito bem, né? A esse chamado da equipe principal, mas que ainda não estão completamente formados para assumir essa bronca no Cruzeiro, né? Acho que cairia muito bem, principalmente do que a gente viu do Soteldo aqui no Brasil, né? Respondeu muito bem, algumas polêmicas, é um jogador ousado, vai pra cima. O Cruzeiro precisa desse jogador pro combate final ali, né? O Cruzeiro, na verdade, essa segunda janela do Cruzeiro já faltou, né? Um jogador mais agudo para jogar na ponta ali, jogar aberto. Faltou esse jogador. O Lautaro até chegou com essa ideia, mas acho que não conseguiu comprar nesses primeiros 6 meses aí esse trabalho de beirada de campo. Tem muita velocidade, tem muita disposição o Lautaro, mas acho que ainda falta alguma coisa que o Soteldo a gente já viu nele muita habilidade, né? Tem poder de definição também. Acho que é um excelente nome. Ô, Seabra, só pra completar o que disse Nobre, né? O Cruzeiro sentiu falta de um jogador como o Arthur Gomes, né? Não o Arthur Gomes, porque a gente sabe do potencial máximo que ele tem, que é baixo pro nível do Cruzeiro, mas um jogador nas características, pelo menos pra ir pra cima, aquele cara do X1 do duelo individual. Então, tá mais do que explicado, o Cruzeiro ia ao mercado não só pra 1 ou 2 ou até 4 contratações nesse sentido. Sentiu muita falta de um jogador de beirada. Nós falamos isso aqui várias vezes. Agora, a gente fala de número pra lá, pra cá. Olha os números do Arthur Gomes aí. Eles não são diferentes também do Soteldo, não, viu? Essa temporada, né? Na carreira, não, né? Mas a gente tá analisando essa temporada. Ah, sim. Momento, né? No momento. E quando o Arthur Gomes saiu, eu falei, vai fazer falta. E fez muita falta, porque ele abriu, jogou pela esquerda ou pela direita, e no final das contas o Barreal, que ontem até a gente comentou aqui, Seabra, você e o Rafa não estavam aqui, o Barreal, na verdade, ele chega pra ser um ala lateral, não era, Rafa? Exatamente. Tinha até essa indefinição, né, Olelhão? Se ele... Porque ele tinha atuado na Major League Soccer como um ala, né, pela esquerda. E o Cruzeiro anuncia ele como um atacante, por isso ficou... Sinceramente, até usou algumas vezes, né? Exatamente. E os números do Soteldo, 41 jogos, 7 gols, 4 assistências. De cabeça não tem... Machucou também no início, né, da trajetória pelo Grêmio, enfim. Também. Mas, E o Lélio lembrou do Robert. Robert tá no Copenhague, né, da Dinamarca. Isso. Tá emprestado. Tá emprestado, isso. E tá exatamente. Muito bem lá, segundo consta, né? Acho que se for fazer um paralelo com os garotos, acho que o teu João Pedro teve mais oportunidade que o Robert. Ele entrou no decorrer dos jogos, mas acho que o João Pedro teve mais um lapso de talvez ser titular naquele Cruzeiro do início, quando ele vai bem no Clássico, ele vai bem na estreia contra o Vila Nova e tem aqueles 2 gols, né, que acabam credenciando ele como de fato um jogador, um candidato à posição. Então acho que o João Pedro até teve, de fato o ano do Robert, ele teve mais oportunidade porque ele ficou, né? E aí teve aquele episódio com o João Pedro, ele acaba deixando o Cruzeiro.
mas o Robert tem números até, apesar de ter feito mais jogos que o João Pedro, tem números até inferiores ao João Pedro, né? E eu acho que, na comparação entre os dois, acho que até o João Pedro teve um ano mais positivo que o Robert. E o Eto Acácio tá fazendo uma ironia aqui em relação ao Arthur Gomes, né? Fez muita falta, saiu com quase 50 gols e 30 assistências no ano. Não são números, né, o Acácio? A questão é que, se você pegar principalmente a reta final do Cruzeiro, que tinha Dineno contundido, o próprio Arthur Gomes saiu, o Robert saiu, quem mais? Rafa Silva contundido, depois entrou, fez o que fez. O Cruzeiro tinha praticamente os 3 que jogaram, né? O Lautaro, o Caio Jorge e o Verón, os 3 que jogaram. E o Lautaro ficou machucado também. Como é que é o nome aí do nosso ouvinte? Acácio, o Eto Acácio. Acácio, eu vou desenhar para você. O futebol, ele, claro, tem os números da assistência, dos gols e tal, mas existe uma parte hoje que ela é fundamental, se você não sabe, que é a parte tática, né? Que é o que o jogador desempenha, a função dele com e sem a bola. E o Arthur Gomes, ele acrescentava muito nessas duas funções, tanto com a bola nos pés, por ser um cara veloz, perdia gol, porque ele criava. E ajudava muito naquela marcação lá na frente, fazendo marcação, pressão. Tá entendendo? Então, a sua ironia aí, ela veio em hora errada, viu, brother?